Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Teoria das Estruturas ou Análise Estrutural. No vídeo passado, falamos do teorema dos trabalhos virtuais das forças externas. Será que esse trabalho virtual das forças externas, será que essa teoria também vale para as forças internas em um elemento estrutural? Vamos ver isso aqui agora. Eu posso produzir também um deslocamento virtual ao longo do elemento, chamaremos de deslocamento longitudinal, mas eu posso também produzir um deslocamento na direção transversal ao elemento, perpendicular ao eixo principal, chamado deslocamento transversal, e posso produzir um deslocamento angular no elemento, um giro no elemento. O deslocamento longitudinal vai ser devido ao esforço normal. Então, se eu tenho um esforço normal e eu provoco um deslocamento virtual, vai haver então um trabalho virtual devido a esse esforço. Então, o trabalho virtual interno vai ser o esforço normal vezes o deslocamento virtual longitudinal ao longo do elemento. Se eu produzo um deslocamento virtual transversal ao elemento, esse deslocamento vai ser devido ao esforço cortante. Então, se eu tenho um esforço aplicado e tenho um deslocamento, vai também existir um trabalho virtual. Então, trabalho virtual interno, devido ao esforço cortante, vezes o deslocamento transversal. E posso produzir, então, um deslocamento virtual angular, devido ao esforço de momento fletor. Se vai ter um esforço e vai ter um deslocamento, então vai haver um trabalho, Então, um trabalho virtual interno, que vai ser o esforço de momento fletor, vezes o deslocamento angular, Então, tem três tipos de trabalho virtual interno aqui, ok? Mas você, relembrando lá de Rema, lá de matérias anteriores, o deslocamento para um elemento diferencial dx, porque o deslocamento não é pontual, O deslocamento devido a um esforço normal, por exemplo, o esforço normal atua ao longo de todo o elemento, Então você vai ter deslocamentos virtuais ao longo desse elemento. Então eu preciso pegar um elemento diferencial, um ponto infinitamente pequeno, um deslocamento infinitamente pequeno desse elemento aqui, dx, e aí eu tenho, relembrando de lá, deslocamento longitudinal é o esforço normal vezes o comprimento dividido pelo modo vezes a área. Modo de elasticidade longitudinal é vezes a área de seção transversal. Como o nosso elemento aqui, o comprimento, é um elemento diferencial dx, então fica normal barra, porque é virtual, deslocamento virtual, vezes o elemento diferencial dx, dividido pelo modo de elasticidade longitudinal vezes a área de seção. O deslocamento transversal é quase a mesma coisa, É o esforço cortante vezes o comprimento, aqui é um elemento diferencial dx, dividido pelo modo de elasticidade transversal, g, vezes a área de seção. O deslocamento angular é o esforço de momento fletor, barra, porque é virtual, vezes o comprimento do elemento diferencial dx, dividido pelo modo de elasticidade vezes a inércia da seção. Então aqui eu tenho os três deslocamentos aí, Se eu substituir esses deslocamentos aqui nessas equações, eu vou ter trabalho virtual das forças internas, vai ser normal vezes normal barra, real e virtual, vezes dx, elemento diferencial, dividido pelo modo de elasticidade vezes área. Trabalho virtual interno devido ao esforço cortante. Cortante real vezes cortante virtual, vezes dx, elemento diferencial, dividido pelo modo de elasticidade transversal vezes área de seção. Trabalho virtual interno devido ao momento fletor é momento fletor real vezes momento fletor virtual vezes dx dividido pelo módulo vezes a inércia. Ok? Então aqui eu tenho os três trabalhos virtuais devido aos esforços internos aí. Beleza? Mas
Os deslocamentos aí são todos virtuais, né? Então, na verdade, o elemento não vai deslocar. Se não vai deslocar, o trabalho tem que ser zero. Então, pode dizer que o trabalho virtual interno é igual a zero. Lembra do vídeo anterior em que o trabalho virtual das forças externas é igual a zero também? Bom, se os dois é igual a zero, então eu posso afirmar que o trabalho virtual interno é igual ao trabalho virtual externo. Está aqui. Trabalho virtual externo é igual ao trabalho virtual interno. Substituindo na equação anterior, eu vou ter então trabalho virtual externo igual a integral de mn barra dx sobre i, mais a integral de nn barra dx sobre a, mais a integral de v barra dx sobre ga. Por que integral? Porque nós fizemos para um elemento diferencial, né? Mas eu preciso pegar isso ao longo de todo o elemento, por isso eu integro ao longo de todo o elemento aí, né? E a gente tem uma equação geral para os trabalhos virtuais das forças externas. Mas não precisa se preocupar, não precisa assustar com isso não. Vou facilitar a vida suas agora, ó. Para elementos submetidos à flexão simples, tá? Isso aqui vai valer para flexão simples, né? O deslocamento angular é predominante, ou seja, o deslocamento angular é bem maior do que o deslocamento transversal ou o deslocamento longitudinal. Sendo assim, né, para elementos submetidos à flexão simples, eu posso desprezar isso aqui e desprezar isso aqui. Se eu desprezar então isso aqui e desprezar isso aqui, essa equação fica reduzida então, ó. Trabalho virtual das forças externas é igual a integral de m barra dx sobre i. O que vai significar isso para nós? Que eu preciso ter uma função do momento real para as forças reais, uma função dos momentos virtuais, né, para os esforços virtuais, para um elemento diferencial dividido pelo módulo de velocidade longitudinal vezes a inércia da seção. Então, observe que aparece momento real e momento virtual, né? É uma combinação dos dois, para mim poder multiplicar para depois integrar. Eu preciso ter, então, uma função para um momento real e uma função para um momento virtual. Tranquilo? Valeu!